Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Em estado de emergência, o tema central é a pandemia do novo coronavírus. Nas últimas semanas, aqui trouxemos o relato de cientistas que trabalham na Itália, na China ou nos Estados Unidos. Cientistas da rede GPS, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que contaram o que viram no início do surto. A pandemia chegou então mais forte ao nosso país. Há uma semana ouvimos aqui uma tertúlia com Eduardo Marçal Grilo e Maria Luísa Lima sobre o que mudou, o que está a mudar ou poderá ficar desta mudança toda provocada pela pandemia. Esta semana, nesta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, trazemos-lhe a memória, o olhar para as pandemias do passado e, em particular, os últimos 120 anos. Em particular para a gripe espanhola, do início do século XX, estudada por epidemiologistas, demógrafos, sociólogos e historiadores. A nossa convidada é Helena da Silva, professora e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova, especialista em História da Saúde, com teses e estudos sobre os cuidados de saúde em situações de guerra e pandemia no século XX. Um momento para aprender mais sobre um tema que nos vai acompanhar certamente ao longo do ano de diversas formas neste programa. Fique connosco. Já está connosco neste programa a professora Helena da Silva, do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade, professora. Nós, quando estamos a olhar para esta crise que vivemos atualmente, quando tentamos olhar para exemplos do passado, estamos quase sempre a debater e a fazer paralelismos com a chamada gripe espanhola. E certamente teremos a oportunidade de perceber mais o que foi a gripe espanhola. Mas eu gostava de lhe perguntar outra coisa, que é quando Portugal se viu confrontado com a gripe espanhola, não tinha certamente a preparação que hoje temos, retrospectiva, no sentido de aprender com as lições de pandemias anteriores. Mas era uma questão que, de certa forma, também queria colocar. Ou seja, quando Portugal é confrontado com a gripe pneumónica em 1918-1919, havia lições aprendidas de pandemias anteriores ainda para trás que ajudaram na altura a lidar com aquela emergência sanitária? Bom dia, obrigada pelo convite, antes de tudo. Vou tentar responder de uma forma mais ou menos sintética. No caso da gripe pneumónica, quem esteve à frente do combate foi o médico e higienista e bacteriologista Ricardo Jorge, e convém talvez recordar que o Ricardo Jorge era então diretor-geral de saúde, e tinha já estado à frente do combate ao último surto de peste bubónica no Porto. Não sei até que ponto é que podemos dizer que ele aprendeu, mas o Ricardo Jorge era alguém muito consciente da realidade e, de certa forma, a experiência que ele tinha vivido no Porto marcou para sempre, uma vez que na altura, portanto estamos no final do século XIX, e perante o aparecimento de alguns casos de peste no Porto, o Ricardo Jorge decide implementar um cordão sanitário na cidade, que foi uma medida extremamente polémica e que teve inclusive a oposição de vários setores da sociedade, e é conhecido que por esse motivo o Ricardo Jorge deixou o Porto e foi para Lisboa. Isso foi a crise anterior à pneumónica de 1918. Sim, mais perto. Claro que na altura Portugal havia toda uma série de doenças que eram recorrentes. A varíola, o tifo, quase todos os anos havia surtos epidémicos. Portanto, quando surgiu a gripe, não houve aquela noção que seria uma grande pandemia, uma grande epidemia. Aliás, o primeiro surto, as pessoas ficavam doentes cerca de 3 dias, portanto era considerada uma gripe banal, como há todos os anos, não é? Como já havia na altura regularmente. Logo, inicialmente não foram tomadas medidas. Quando se chega ao segundo surto, portanto já a partir de setembro de 18, aí sim o Ricardo Jorge vai tomar uma série de medidas mais rigorosas, julgo eu, seguindo o que era feito também lá fora,
mas dentro das medidas ele não chegou a fechar, por exemplo, teatros ou espetáculos, porque ele achava que a vida económica e social deveria continuar. Podemos questionar se realmente ele próprio aprendeu da lição do Porto, das críticas que recebeu do Porto. Podemos colocar essa questão. Mas na questão do Porto, porque antes de chegar então à gripe espanhola, no Porto tinha havido essas críticas em relação ao fecho da cidade, houve reuniões várias internas dentro da cidade do Porto, até no Palácio da Bolsa, tanto quanto julgo perceber ou lembrar, os homens de negócios, os comerciantes estavam preocupados com essa situação. Revelou-se depois a medida mais acertada no caso do Porto, ou seja, o custo económico, social dessa polémica valeu a pena, apesar de tudo, em relação à peste bubónica no Porto? Eu acho que podemos dizer que sim, uma vez que a peste acabou por ficar contida na cidade e acabou por ser controlada. Claro que há quem diga que poderiam ter sido outras medidas tomadas e que não seria talvez necessário, uma vez que a transmissão é diferente, não é? Faz-se através de animais, portanto que não seria talvez necessário uma medida tão radical. Claro que o Porto de então, em termos sanitários e higiênicos, era uma cidade onde havia zonas muito pobres e as populações viviam em péssimas condições. O problema, como é óbvio, era esse, o grande problema. Já agora, a população portuense, no fundo, quando chega a 1918-19, vê-se confrontada com um filme que tinha visto no final do século anterior e não deve ter sido fácil para a sociedade portuense rever e revisitar o cerco que tinha passado uns anos antes. Sim, podemos também colocar essa questão, não é? As pessoas não queriam novamente reviver e ficar isoladas como tinham ficado menos de 20 anos antes, não é? Claro que a pneumónica não houve propriamente quarentenas forçadas ou cordões sanitários forçados, aliás o próprio Ricardo Jorge criticou o facto da Espanha ter fechado a fronteira com Portugal, uma vez que o vírus vinha, no caso português, foi uma verdadeira gripe espanhola, uma vez que o vírus veio de Espanha. Logo, o próprio Ricardo Jorge criticou o encerramento dessa fronteira e deixou claro que esse encerramento da fronteira não tinha objetivos científicos nem médicos, mas eram pura e simplesmente objetivos económicos e políticos. Portanto, houve uma preocupação social do então Diretor-Geral da Saúde? Eu julgo que sim. Ele aconselhou as pessoas a ficarem mais por casa, a evitar aglomerações, portanto, a evitar ajuntamentos de pessoas. Nesse sentido, por exemplo, as feiras eram um local que ele dizia que deveria ser evitado, mas, repito, nunca chegaram a ser encerrados os cinemas, os teatros, os restaurantes. Ele chegou, por exemplo, a adiar o início das aulas, do regresso às aulas, mas talvez mais porque precisava de organizar o combate ao vírus, à gripe. Tem 3 vagas esta epidemia, começa, tanto quanto li, pelos trabalhadores alentejanos que trabalhavam em trabalhos sazonais em Espanha, depois expande-se para outros pontos do país, Lisboa e Porto. Há uma segunda vaga na zona do Porto e depois uma terceira vaga. É basicamente isto que acontece ao longo destes anos de 18, 19. Sim, portanto, sobretudo os colegas José Manuel Sobral e Maria Luísa Lima tiveram um projeto em que analisaram bastante bem essa situação. Primeira vaga em Portugal, no caso português, portanto, podemos situar a finais do mês de maio de 1918, onde, lá está, os tais trabalhadores sazonais que tinham estado em Espanha, que ao regressar a Portugal trazem então o vírus da gripe e rapidamente se começa a espalhar pelo país. Esta primeira fase, que vai durar então finais de maio, junho, meados de julho, não era nada, não parecia ser nada de grave. A segunda fase, ela inicia-se, portanto, no Porto, Gaia,
fala sobretudo nos quartéis militares. O próprio Ricardo Jorge explica que dali, se os militares regressados, muitos deles da Primeira Guerra Mundial de França, vão regressar às suas terras e vão então espalhar o vírus um pouco por todo o país. A segunda fase, então, estamos setembro, outubro, temos o pico outubro e novembro de 1918, e há uma terceira vaga menor, que foi a segunda, que foi a mais mortal. O vírus era bastante mais forte e, portanto, as pessoas morriam com problemas respiratórios, pulmonares, desenvolviam problemas, dificuldades de respiração, e na altura não havia antibióticos, não havia todos os medicamentos que temos hoje. A terceira vaga, portanto, situamos mais ou menos março, abril, mas uma vez mais, muito menos mortal. Que Portugal existia do ponto de vista científico e hospitalar quando a pneumónica surge, em termos de estrutura, globalmente, como a descreveria? Muito básica. De forma simples, na altura não havia o Sistema Nacional de Saúde. Quem é que tinha a hegemonia, o controlo da estrutura hospitalar? Era sobretudo as misericórdias. A rede das Santas Casas de Misericórdias por todo o país tinha hospitais, alguns maiores, como o Hospital de Santo António no Porto, que era o grande hospital no norte do país, mas havia localidades por esse país fora com hospitais de reduzidas dimensões, que podiam ter 10 camas apenas. Eram então as misericórdias que tinham o poder, se quisermos assim dizer, dos hospitais. Portugal tinha em Lisboa os hospitais civis e o Hospital Universitário de Coimbra. Que foram todos usados no embate com a gripe pneumónica. Exatamente, mas é um dos grandes problemas de Ricardo Jorge, que ele defendia, por exemplo, que os casos mais graves deveriam ser hospitalizados, mas faltavam hospitais. O grande problema vai ser exatamente esse, a falta de hospitais. Se quisermos também a falta de médicos, a proporção então de médicos pela população era muito diminuta, nomeadamente nas zonas interiores, rurais. Por vezes havia um médico ou dois, que também esses vão por vezes adoecer, uma vez que estão em contacto direto com pessoas doentes. Não havia então máscaras nem luvas, portanto estavam extremamente expostos ao vírus. E a prova, além disso, podemos acrescentar um outro fator, é que faltavam médicos porque muitos deles tinham sido mobilizados para a Primeira Guerra Mundial, tanto para a frente francesa como para a frente africana, então sobretudo Moçambique. Sim, esse é um ponto. Continua. Sim, só para dizer que Ricardo Jorge vai também convocar todos os médicos disponíveis, isto é, os alunos de medicina, os finalistas de medicina, vai também convocar os médicos reformados e vai apelar ao exército português que os médicos que estavam fora possam, ou pudessem, regressar ao país para fazer face à epidemia. Ou seja, o Ricardo Jorge teve uma série de medidas que eram corretas para a época, mas a implementação dessas medidas foi muito difícil porque faltavam os tais hospitais, faltavam os médicos, se quisermos pessoal de enfermagem, farmácias, etc. Falou da questão da guerra e isso é relevante. A Primeira Guerra Mundial tinha sido por ali e, portanto, havia um contexto na Europa muito particular em que a própria estrutura da própria Europa tinha sido afetada. Portugal, obviamente, na Guerra de 14-18 não foi palco da mortandade de outros países europeus, mas esse contexto é importante porque estamos a falar de um contexto de uma gripe global, não uma pandemia, como o próprio nome indica, localizada, mas generalizada e em várias vagas. Explique-me, no contexto da Europa também havia grandes carências nos países mais desenvolvidos do que Portugal.
Sim, bom, para começar, durante alguns anos foi visto como se a guerra e a pandemia fossem duas coisas separadas. Hoje já não é assim. E eu faço parte de tragédias, se assim quisermos chamar, estão intimamente ligadas, porque na altura a população mundial não se deslocava tanto como hoje, mas a guerra permitiu a movimentação de inúmeros homens pelo planeta, não é? Se quisermos, por exemplo, Portugal tinha homens em África que vão regressar, Portugal vai ter homens em França que vão regressar, que nunca tinham ido à França. Portanto, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial contribui para que o vírus se expanda rapidamente pelo mundo, até porque as 3 vagas vão acompanhar o final da guerra, nomeadamente a segunda vaga depois vai acompanhar o armistício e a terceira já o regresso das tropas. Claro que os outros, sem dúvida que essa é a grande diferença, os vários países estavam a fazer face à guerra, portanto não só os Estados, mas se quisermos também as organizações voluntárias, como a Cruz Vermelha, por exemplo, estava a tentar fazer frente à guerra e quando há esta epidemia, inicialmente demoram talvez algum tempo a reagir, não é? Como eram os contactos de Portugal com os outros países europeus? Havia intercâmbio de informação? Que rede existiria na altura? Sim, houve, não foi algum, por exemplo, no caso português em França, na cidade francesa de Brest, na Bretanha, existia uma comissão aliada de vigilância sanitária, ou seja, portanto, Portugal tinha um médico, o Reino Unido, a França e também os Estados Unidos tinham representantes que discutiam semanalmente durante a fase da pandemia de gripe o número de casos e as medidas que deveriam ser tomadas. Ou seja, isso significa que os médicos portugueses vão seguir, de certa forma, o que era feito lá fora. Dentro também das tropas portuguesas em França são definidas um conjunto de medidas e essas medidas foram também definidas partindo do que os franceses estavam a seguir. Professora, houve algum pré-aviso das vagas? Ou seja, as 3 vagas tiveram pré-avisos dizendo que havia aí uma segunda a caminho ou uma terceira a caminho? Algum aviso até internacional nessa cooperação que tivesse de certa maneira ajudado Ricardo Jorge a prever as respostas seguintes? É bastante pertinente a pergunta, mas do que eu tenho lido, realmente julgo que não. Porque, sobretudo entre a primeira e a segunda vaga, portanto, a primeira vaga corresponde então à chegada, nomeadamente dos americanos à Europa, ao conflito, que muitas vezes é feita a relação, mesmo se ainda não está comprovado. A segunda vaga, uma vez mais, o objetivo era o final da guerra, portanto eu acho que ninguém estava concentrado naquele vírus, naquela gripe, que aliás, convém também recordar que inicialmente não se sabia sequer o que era. Portanto, houve inicialmente, mesmo em Portugal, uma discussão, um debate entre vários médicos, não só Ricardo Jorge, mas outros, que defendiam o que é que seria uma febre, a febre foi dada a possibilidade da febre dos papatazes, portanto, estudou-se o que é que seria aquele vírus que de repente causava tantas mortes. Não havia os microscópios como hoje, portanto, o Ricardo Jorge defendeu que seria um vírus e que só uma vacina poderia pôr fim àquele vírus. Professora, outra questão diz respeito às classes sociais afetadas e, aliás, no debate atual tem-se falado muito sobre a característica, entre aspas, democrática e transversal da pandemia. E naquele caso também, tanto quanto julgo perceber, também afetou todos os grupos sociais, até altos dignitários, como os primeiros-ministros da Alemanha, França, Grã-Bretanha, o rei de Espanha, adoeceram com esta gripe. Também foi assim? Sim, portanto...
um vírus, por definição, é sempre democrático, uma vez que ele não vai escolher os ricos ou pobres. Contudo, as consequências do vírus é que podem ter diferenças sociais. Ou seja, na altura não se pedia para lavar as mãos, mas dizia-se que era necessário ter cuidados, por exemplo, de limpeza das vias respiratórias. No entanto, para fazer essa limpeza era necessário ter água, sal, etc. Quem não tivesse água potável em casa, ou água, se calhar não o poderia fazer. Ou seja, as populações mais pobres são sempre as mais afetadas. Também, na altura, não havia propriamente muitos remédios, mas houve algumas possibilidades que foram surgindo, de alguns bombons, etc. Mas perante a crise económica que se vivia e a inflação, só quem tivesse mais dinheiro podia adquirir isso. Só quem tivesse mais dinheiro poderia adquirir víveres, comida, que estava a um preço exorbitante. Portanto, se temos uma população mal alimentada, certamente que o organismo vai reagir menos bem, digamos assim, do que uma população que está extremamente bem alimentada. Muito bem, duas perguntas finais muito rapidamente. Primeiro, esta pneumónica do início dos primeiros 20 anos, primeiras 2 décadas do século XX, certamente deixou marcas. Familiarmente, muitas famílias ouviram dos seus ascendentes relatos sobre essa situação, mas do ponto de vista social, até hospitalar, armou o país de uma forma diferente, ou seja, que grandes marcas, na sua opinião, ficaram daquela crise de 18, 19, do ponto de vista dos aparelhos científicos, hospitalares ou até sociais? Bom, essa é outra pergunta bastante interessante, mas de certa forma a minha conclusão é que em Portugal, portanto, Ricardo Jorge implementou uma série de medidas que viu que era difícil de colocá-los. Ele próprio diz que teve uma trabalheira imensa, mas no pós-pandemia há uma crise económica, social e política, falta dinheiro em Portugal e, portanto, não vai haver grandes alterações, pelo menos diretamente, na questão hospitalar e científica portuguesa. O que é uma pena, porque quando olhamos para outros países, por exemplo, o Reino Unido, o Ministério da Saúde vai surgir logo depois do pós-guerra e pós-pandemia, e em Portugal temos juntamente com outros colegas, acreditamos que, apesar de tudo, não houve um impacto direto ou transformações diretas nos cuidados de saúde à população. Uma última questão. Foi um assunto que, de certa maneira, teve alguns silêncios ao longo das décadas seguintes, um tema de que se falou menos do que recentemente. O que é que se passou no tratamento sobre a pneumónica e o seu estudo? Ou era um assunto tabu? O que é que aconteceu à pneumónica ao longo das décadas no tratamento histórico e político? Basicamente não é só, se calhar, a pneumónica. A questão é que muitas vezes, terminada a pandemia, ninguém quer falar mais da pandemia, é algo que se quer esquecer. E esta não foi uma exceção, e foi a tal pandemia esquecida, não é? Talvez, o que é que terá contribuído para esse esquecimento? Por um lado, faltam inúmeras imagens, não há muitas imagens da pneumónica. Por outro lado, há poucos relatos, não há muitos, apesar de se dizer, ok, toda a gente conhece alguém na sua família que teve alguém que faleceu, mas faltam relatos escritos, diários. Talvez tudo isso não tenha ajudado os historiadores a pegar logo no tema. E acabou por ser a tal pandemia esquecida também face à Primeira Guerra Mundial. Temos monumentos em Portugal aos mortos da guerra, no entanto não existe nenhum monumento aos mortos pela pandemia, ou aos que lutaram pela pandemia. A pandemia, para finalizar, continua a ser estudada hoje em dia na historiografia portuguesa? Continua.
Nós, portanto, eu e um conjunto de colegas, o Rui Pereira, que faleceu recentemente, e a Filomena Bandeira, organizamos um ciclo de conferências no centenário da pneumónica, e foi publicado um livro. Existe em Coimbra a Ana Maria Correia, que está a fazer uma tese de doutoramento sobre o tema, e há por Portugal fora outras pessoas que estão a fazer estudos de caso, e só assim conseguiremos ter uma visão mais global do país. Há colegas em Guimarães, por exemplo, a analisar exatamente o número de mortos e qual foi a resposta da cidade, e só tendo só conseguiremos cobrir o país se houver esses estudos locais. Muito obrigado. Helena da Silva, do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Refletimos aqui sobre as pandemias do passado, também para lembrar que já por aqui passámos de alguma forma e destas crises ficaram sempre lições para o bem ou para o mal. Este é um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É também um podcast que podem encontrar nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Fizeram este programa Rui Glória, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos depois da Páscoa. Mantenha-se seguro, informado e atento às recomendações das autoridades de saúde.